Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Cris. Gente, tem 10 anos que eu moro na Alemanha. 2020 eu completei 10 anos de Alemanha. E aí, poxa, agora que eu voltei com o canal, tô fazendo vídeo todo dia no mês de outubro. Eu pensei, vou fazer uma série de vídeos aí de 10 coisas. Então, vamos falar aí de 10 coisas que aconteceram comigo nesses 10 anos de Alemanha. 10 coisas que aconteceram comigo nesses 10 anos de Alemanha. Então vamos começar com o fato mais importante que aconteceu na minha vida quando eu cheguei na Alemanha, foi meu casamento, né, gente? Não tem como falar da minha vida na Alemanha sem falar dos anos que passei casada. Foram 7 anos de casada, 11 anos no relacionamento, que foi muito bom enquanto durou, foi muito importante na minha vida e me fez ser a pessoa que eu sou hoje. Então, nesses 10 anos de Alemanha, a primeira coisa mais importante que aconteceu foi meu casamento. Meu casamento, eu não conhecia ninguém, assim, não tinha intimidade com ninguém, conhecia meus sogros e tal, mas eu não tinha a menor intimidade com ninguém, nem com eles, só minha mãe que tava no casamento, enfim, foi um dia especial. Depois disso tudo, né, eu tava casada com uma mulher, né, e uma das coisas mais importantes que aconteceram aqui na Alemanha pra mim foi quando a Rádio Católica de Colônia convidou a gente para falar na rádio sobre homossexualidade. Acho que fazia uns 3 ou 4 anos que eu morava aqui na Alemanha. Colônia é uma cidade católica, ela é historicamente católica, assim, né? A história da cidade. E eu achei muito legal. A gente foi convidada para falar na rádio e num evento que era para bispos e pessoas que trabalham para a igreja, né? Então a gente foi falar sobre homossexualidade e Deus e, enfim, eu achei que foi um passo muito grande que a Igreja Católica, pelo menos a Igreja Católica aqui de Colônia deu, que foi convidar a gente para esses eventos para abrir o diálogo, né, para conversar não sobre a homossexualidade, mas com uma homossexual, né? Acho que foi uma das coisas mais importantes assim que aconteceram aqui na minha vida na Alemanha. Depois disso, tem toda uma parte de trabalho que eu venho falando muito ultimamente. Eu tenho muitos vídeos, lives sobre trabalho, como conseguir meu trabalho na Alemanha, mas especialmente eu gostaria de falar de uma época que eu quase nunca falo quando eu conto da minha experiência de trabalho, que é o meu trabalho com a Herbalife, que eu trabalhei 2 anos com a Herbalife aqui na Alemanha e foi um tempo muito importante para mim também. Eu trabalhava com a Herbalife no Brasil, aí eu tinha parado, aí eu decidi voltar. Então, ao todo foram 4 anos de Herbalife e a minha experiência na Alemanha foi muito interessante. E ela foi muito importante para mim porque melhorei meu alemão muito nesse meio tempo. Nesse meio tempo quebrei muitas barreiras da zona de conforto, porque a minha ex não ia comigo nos eventos, eu ia sozinha, então o primeiro evento que eu fui sozinha, sem conhecer ninguém, absolutamente ninguém, porque o meu time oficial tava todo no Brasil, né? Quem conhece a Herbalife mais ou menos sabe que você tem um time, né? Tem toda uma estrutura. E foi um momento de eu me desenvolver, né? Eu ia atrás do que eu quero, eu queria trabalhar com isso, eu precisava ir nos eventos, eu precisava entender os eventos. E aí, gente, como vocês bem podem perceber aqui pelo meu canal do YouTube, eu gosto de falar, eu gosto de me envolver. E aí, eu só ficar ouvindo não era comigo, e o evento aqui, eles são menores que os eventos no Brasil, então você tem um pouco mais de acesso aos presidentes da Herbalife, você tem mais acesso a falar alguma coisa durante, né, enfim, o treinamento e tal. E eu comecei a me fazer ouvir, né? E eu comecei a falar, a contar minha experiência, né? Eu comecei a fazer palestra em alemão sobre vida saudável, né? Então foi um momento muito importante, assim, do meu desenvolvimento como sozinha, né? Tipo, porque eu sempre tive um apoio, né? E minha ex sempre me apoiou muito em tudo, assim. E tudo que eu tinha medo de fazer, ela fazia pra mim, né? E isso foi uma das coisas que ela me deu todo o apoio e eu fiz sozinha. E eu sou muito orgulhosa por isso. Daí, uma das viagens mais incríveis que eu fiz nesses 10 anos, né? Eu ainda era casada também, que foi quando os meus sogros, na época, decidiram ir de bicicleta da Alemanha até a Itália.
e eles iam passar pelos Alpes austríacos e tudo mais, e eles precisavam de alguém para fazer o apoio de ir de carro, que eles têm uma van grandona, e para ir de carro, se desse alguma merda, né, quebrasse a bicicleta, não sei o que, tinha como pôr a bicicleta dentro do carro e, né, continuar a viagem. Então a gente foi de apoio e realmente foi uma das coisas mais incríveis, porque eu me apaixonei totalmente pela Áustria. A Áustria é linda, então a gente fazia assim, 50 quilômetros por dia e foi, sei lá, 3 semanas de viagem, não sei. Eu sei que a gente saiu daqui de Colônia, passou em Rotemburgo, Obdertauba, que é uma cidade linda, depois fomos Munique, de Munique para Salzburg, e aí todo aquele interior ali da Áustria. E, gente, esqueci de tirar o disfarça. Enfim, todo o interior da Áustria, muitas montanhas, a gente fez muitos passeios e fomos até a Itália, chegamos na praia e cruzamos a Itália e voltamos pela Suíça. Tudo isso tá tudo gravado em vídeo, gente. Já tem uns anos que eu já fiz isso, mas tá tudo documentado em vídeo. Se você ainda não assistiu, super vale a pena assistir. A gente foi pra Eslovênia, porque 50 quilômetros de carro não é muito, né? É 1 hora, né? Então a gente chegava na cidade muito antes deles, que estavam de bicicleta, né? Então a gente podia aproveitar. E um desses dias a gente estava pertinho da Eslovênia e a gente foi na capital da Eslovênia. Tem vídeo aqui no canal também. A gente foi em Ljubljana, não sei como é o nome. É Ljubljana em português ou isso é alemão? Enfim, não sei. Enfim, foi demais. Então, com certeza essa viagem marcou esses 10 anos aqui na Alemanha. Claro que eu não posso deixar de falar do meu grupo de teatro, né? Eu logo que cheguei aqui, entrei pro grupo de teatro. Logo não, em 6 meses depois. Entrei pro grupo de teatro de língua portuguesa da Universidade de Colônia, que é um grupo em português, pensado para os alunos alemães que aprendem português, porque nessa universidade tem curso de português, né? Então tinha muitos alemães que falavam português, né? Alguns brasileiros, tipo eu, alguns portugueses, era um grupo bem misturado e foi incrível. Eu fiquei 10 anos nesse grupo e foi a melhor coisa que me aconteceu aqui, porque, né, todo semestre mudava gente, então eu conheci muita gente, consegui me integrar muito bem, fiz muitos amigos, os melhores amigos são do grupo de teatro. O pessoal do grupo de teatro é muito maneiro, muito aberto, né? Então, realmente fez toda a diferença na minha vida o grupo de teatro Lusotaque, que já postei muitas fotos no Insta, já convidei vocês muitas vezes para irem assistir as peças, né? E, enfim, foi incrível. Hoje em dia, não sei se eu vou voltar a fazer parte do grupo de teatro, porque agora eu tenho outras prioridades na minha vida e o teatro é um negócio que ocupa muito tempo, né? Tudo bem que tá tudo parado agora em 2020 de qualquer maneira, mas enfim, o teatro eu amo. Esse grupo de teatro fez com que a minha vida na Alemanha fosse mais incrível do que ela seria. Todas as pessoas que eu conheci, todas as peças, gente, eu fiz Gabriela Cravo em Canela, eu fui Gabriela. Eu fui a viúva porcina, sabe? Eu fiz, foi muito legal, foi muito legal. Nos perdoe, senhora, nós vamos trazer ela de volta. Clarice, pode dizer adeus a esse mundo, garotinha. E aí, gente, que eu tô falando os fatos aqui, que 10 coisas que aconteceram comigo na Alemanha. E eu já perdi a conta, mas enfim, vamos continuar. Depois eu entrei no museu para trabalhar no museu, acho que a maioria de vocês já sabe, eu fiquei muito tempo no museu. Acho que eu fiquei 4 anos assim trabalhando, né, fazendo tour. E depois eu saí, fui para esse emprego que eu tô agora e continuei fazendo tour 2 vezes na semana. E o museu também marcou muito a minha vida. Tudo marca a vida, né, gente? Mas o museu marcou muito a minha vida, foi meu primeiro trabalho mesmo, né? Lidando com chefe alemães, assim, porque na Herbalife tem chefe, né? Tem os colegas, a gente se ensina, a gente faz festa, a gente se diverte e trabalha juntos, mas no museu tinha chefe.
E foi muito difícil esse processo de separação de o que é a vida pessoal e o que é a vida de trabalho, né? Porque a minha chefe é muito direta, muito dura. Depois eu percebi que, assim, depois de 2 anos, tá? Não foi assim, depois de 2 anos de muito chorar, de muito sofrer, percebi que as coisas que ela falava não era assim pessoal comigo, né? Fui muitas vezes chorando pra casa, inúmeras vezes eu voltei chorando pra casa. Um dos motivos pelo qual eu odiava morar na Alemanha, porque eu achava que todo alemão ia ser assim, trabalhar na Alemanha ia ser assim. E só para dar um exemplo agora ilustrativo, por exemplo, eu precisava um dia, precisava chegar atrasada. Eu não me lembro mais o que eu tinha. Mas eu fui falar para ela, comunicar, olha, tal dia e tal, vou precisar chegar atrasada, porque eu preciso fazer tal coisa, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Fui dar minha explicação, fui me explicar. Aí ela, eu não quero saber da sua vida. Eu só quero saber quando eu posso contar com você, a partir de que horas você vai chegar. Tipo assim, pra ela não tinha nenhum problema eu chegar atrasada, ela só precisava saber a hora. Ela não precisava saber por que eu ia chegar atrasada, o que aconteceu na minha vida, ela não queria saber, entendeu? Porque eu achei aquilo super grosso. Eu não quero saber da sua vida, eu só quero saber que horas eu posso contar com você. Então tá. Daí, gente, outro grande momento, né, que marcou esses 10 anos foi minha separação, né? Porque separar depois de 11 anos de relacionamento é difícil, é uma decisão difícil, e é difícil, e até hoje, assim, eu já tem 3 anos que eu já separei, né? Mas assim, até hoje eu tô entendendo essa separação, né? O nosso divórcio só saiu esse ano, porque o divórcio na Alemanha é um negócio muito demorado, muito demorado, muito demorado. Saiu esse ano e, enfim, separação, né? Eu não vou entrar muito nesses detalhes, porque separar faz parte da vida, né? Muitas histórias, elas têm começo, meio e fim. Muitas histórias não serão eternas, assim. Com certeza eu tenho muito carinho e muito respeito, muito amor no meu coração pela minha ex. Eu tenho certeza que ela tem por mim também. Mas foi uma história com começo, meio e fim. E é uma história que eu não posso deixar. Do mesmo jeito que eu falei do meu casamento, que foi um momento muito importante na minha vida aqui na Alemanha. O momento da separação, ela também marca. Ela marca o fim de uma era. Ela marca o fim de muitas coisas, né? Inclusive, eu tinha uma família na Alemanha quando eu era casada, que era a família dela. Depois disso, eu não tenho mais uma família na Alemanha. Isso muda todo o cenário da Alemanha. O que é a Alemanha, quem sou, onde estou, o que pertenço, não pertenço. Isso tudo muda, né? Então, por isso, faz parte muito importante. Depois disso, eu conheci a minha namorada, a Helen. Não demorou muito. 3 meses depois... E enfim, 3 meses depois a gente tava namorando e marca também, né? Um novo relacionamento depois de 11 anos. E aí, como é que é o novo relacionamento? Essa é uma alemã muito diferente da alemã que eu tinha antes. Muito diferente. Ela parece brasileira, mas ela só parece brasileira porque ela é muito mais alemã do que a minha ex, que parecia alemã, mas não era alemã, sabe? Quem conhece a minha ex, tem muitos vídeos aqui no canal com ela, muitos. Se você é novo aqui, vai uma pesquisada aí que tem muito vídeo com ela, porque eu não deletei, eu acho que eu não deletei nenhum, eu privei uns 3 vídeos somente, todos os outros ela tá aqui. E acabei de ver que tá aqui na minha lista. Outra coisa que aconteceu que marca também pra mim foi a primeira vez que eu liguei pra polícia. A primeira vez que eu liguei pra polícia aqui na Alemanha, eu ainda tava casada, tem muito tempo isso. Foi o que aconteceu. Era inverno e um dia a gente chegou em casa à noite por volta de umas 11 da noite e tinha um cara parado de capuz, assim, na frente do meu prédio, do outro lado da rua, sabe? Maior friaca, inverno, e o cara fazendo nada ali às 11 da noite. A gente achou super estranho. Entramos correndo e trancamos todas as portas, inclusive a lá de baixo, porque aqui não tem porteiro. E a porta lá embaixo, ela fica fechada. Pra abrir, você precisa ter a chave, mas não fica trancada. A gente trancou. No dia seguinte, aconteceu a mesma coisa. Eu cheguei sozinha no dia seguinte. E aí eu falei, não, peraí, tem alguma coisa errada, eu vou ligar pra polícia. Aí eu liguei pra polícia. Falei, olha, tem um cara parado aqui na frente, essa hora da noite, nesse frio, fazendo nada, e é o 2º dia consecutivo. Ele tá ali, eu não tenho segurança pra entrar na minha casa. E aí que eu percebi que eu faço uma coisa quando eu tô nervosa, que, gente,
Eu liguei pra polícia, né? Nervosa eu tava e muito, né? Primeira vez que eu liguei pra polícia, nunca liguei pra polícia no Brasil. Tô ligando pra polícia na Alemanha, falando alemão, sabe? Isso lá atrás, né, gente? Eu ficaria nervosa hoje também, mas lá atrás tinha um problema de não me sentir bem falando alemão. Hoje em dia, caguei, sabe? Mas antigamente tinha isso. E aí eu percebi que eu dou risada quando eu tô ligando. Eu só percebi porque o policial ficou muito bravo. Ele falou assim, você tá rindo por quê? Isso é um trote? E aí que eu percebi que eu dou risada quando eu tô nervosa. Gente, vocês fazem isso? Vocês dão risada quando eu tô nervosa? Eu percebi nesse dia. Eu falei, eu tô rindo, caralho. Não, eu falei, não tô passando trote. Tem um cara parado. Aí engrossei a voz, né? Tem um cara parado aqui na frente da minha casa. Eu não tenho segurança de entrar na minha casa. Aí eles mandaram a polícia. Eu fiquei olhando quietinho, luzes todas apagadas no meu apartamento, obviamente, né? Olhando pela janela, assim, quietinha. A polícia veio, o cara ainda tava lá. Aí o cara começou a andar. Eu falei, não, puta merda, se esse cara sair daqui agora, a polícia vai achar que era um trote. Mas ele tava no meio da rua, a polícia chegou, aí a polícia foi lá apreender. O cara checou todos os documentos, mão pra cima, eu vi isso pela janela, e aí a polícia me ligou. A polícia me ligou para dar um parecer, eu achei isso, eu não esperava que a polícia ia me ligar para dar um parecer, mas a polícia me ligou para dar um parecer para dizer que o cara é morador aqui da rua e estava na rua fazendo um telefonema. Não tenho nada a ver com a vida dele, mas sim vai fazer um telefonema na rua às 11 da noite, no frio do caralho, no inverno. Coisa boa que não era, mas tudo bem. Nunca mais eu vi o cara, não ficou mais parado na frente da porta do meu prédio. Não, do outro lado da rua não, mas uma rua pequena. Enfim. Acho que eram essas as histórias que eu separei. Se vocês quiserem mais histórias de coisas que aconteceram comigo aqui na Alemanha, comenta aqui no vídeo, me conta qual história você gostou mais, me conta suas histórias. Eu já falei pra vocês em outro vídeo que eu quero contar as suas histórias aqui no canal. Se você não viu esse vídeo, vou repetir. Eu quero contar as suas histórias aqui no canal. Manda suas histórias pra mim, quem sabe a gente grava juntos e vai ser demais se eu puder contar com a participação de vocês. E contar a história de vocês. Não precisa morar na Alemanha não, tá? Pode me contar qualquer história e vamos compartilhar nossas experiências. Toda experiência não compartilhada é uma experiência perdida. Então, bora compartilhar. Me ajuda a espalhar amor, risada, entretenimento nesse mundo e fazer o mundo um lugar mais belo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!